HCTR11, por que será que esse fundo imobiliário está desvalorizando tanto assim nessas 2 últimas semanas? Já foram mais de 20% de desvalorização. E por que os investidores estão desfazendo das suas cotas desse jeito? Vamos tentar entender um pouco disso aqui hoje, tentar trazer alguns possíveis motivos dessa fuga dos investidores. Mas antes disso, se você tiver gostado desse assunto que a gente vai falar aqui hoje, já dá uma curtida aí, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou tentar dar um mínimo de opinião pessoal minha aqui, vou tirar as informações do mercado em geral, do que eu consegui achar, por que os HCTR11 está em queda tão forte assim nas últimas semanas. Então vou ser o máximo possível imparcial, ok? Olha só o tamanho da queda que ele está tendo aqui nas 2 últimas semanas, foram mais de 20% de desvalorização das suas cotas e olha o tamanho do volume que está aqui no atual momento nesse fundo imobiliário, um volume muito grande de ponta vendedora nele. E ele tem um dividend yield hoje de 19,7% nos últimos 12 meses. Então talvez esse aqui seja o maior motivo de existir tantos investidores assim nesse fundo imobiliário. Muitas vezes as pessoas são atraídas pelo alto dividend yield, mas não estudam a fundo o relatório gerencial do fundo imobiliário, não estudam o fundo imobiliário mais profundamente para saber quais os riscos que ela está correndo ali para ter um dividend yield tão alto desse jeito. E não é à toa que ele está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 32,84%. Mesmo assim, olha só, ele tem uma liquidez média diária muito boa, de 14 milhões sendo negociados todos os dias, e ainda outra coisa que pode chamar a atrair mais investidores, o seu preço sobre valor patrimonial em 0,82, um fundo que está sendo negociado 18% abaixo do seu valor patrimonial. E aí muitas vezes os investidores acham que o fundo está barato e ainda paga bons dividendos, excelentes dividendos, e ainda tem um prêmio aqui, uma margem de segurança para alcançar até chegar no valor patrimonial justo. E aí muitas vezes as pessoas se enganam com isso e acabam perdendo dinheiro, e muitos deles podem estar aqui vendendo aqui e realizando prejuízo no atual momento. Então vamos entender um pouquinho aqui passo a passo do porquê dessa queda, beleza? A primeira coisa que você tem que entender, tem que colocar aqui dentro de você aí é o seguinte: dentro dos fundos imobiliários de papel existem duas classes, duas características de fundos, os high yield e os high grade. Os high yield são fundos imobiliários que normalmente têm esse dividend yield altíssimo, aí 19, 20%, que é o caso do HCTR. Só que o risco de inadimplência, o risco de crédito deles também costumam ser maior. Então, quando você investe no fundo imobiliário high yield, você tem que saber que aqueles CRIs que ele está investindo ali são CRIs mais arriscados, porque tem um prêmio de risco maior, mas aquelas empresas que estão pegando empréstimo, que estão assumindo empréstimo ali, são empresas que podem ser inadimplentes, ter maior chances de inadimplência em relação a outras empresas que estão lá dentro dos high grade, beleza? Basicamente, high yield é isso. É maior risco, mas com um retorno esperado maior também. Mas pensa ali, tem um risco muito grande embutido dentro da carteira do fundo. Já o high grade são CRIs onde o fundo imobiliário investe, que são CRIs mais seguros. As empresas que estão tomando empréstimo ali são empresas mais conhecidas, mais robustas, que já tem um histórico de adimplência muito bom, mas aí o prêmio de risco que ele cobra ali, a taxa de juros que ele cobra pode ser menor porque as empresas são boas pagadoras, então também aí distribui um dividend yield um pouco menor que os high yield. Você tem que entender essa relação aí do high yield e high grade para você analisar os fundos de papel, para você não cair numa cilada e sair achando que está mandando bem comprando fundo imobiliário a 20% de dividend yield e depois tomar um prejuízo, ver ali um CRI com muita concentração na carteira virar inadimplente e aí pronto, a receita toda do fundo cair e virar esse efeito cascata que está acontecendo agora no HCTR11, todo mundo começa a vender e aí todo mundo vê o preço caindo, vende mais, assume prejuízo e pronto, vira a bola de neve negativa. Entendendo isso aqui, vamos passar para frente. Aí você entendendo a relação risco-retorno que você tem que colocar na hora de você investir em qualquer coisa, na sua carteira de investimento, você tem que entender o seguinte: quanto maior o risco que você assume em um ativo, maior é o retorno esperado, porque você tem que colocar um prêmio de risco maior em cima daquele investimento ali, e normalmente esse prêmio de risco a gente coloca em cima de um investimento que ele é praticamente, vamos dizer assim, 0% de risco. Hoje no Brasil, o prêmio a gente utiliza como
comparação, assim como um investimento de menor risco possível, o Tesouro Direto. Aí você acrescenta um prêmio pelo risco ali que você vai correr em cima disso. Então eu quero ter uma rentabilidade maior que o Tesouro Direto, uma rentabilidade maior que o IPCA, maior que o CDI e mais um prêmio de risco. Então, para eu correr esse risco, eu tenho que ganhar um pouquinho mais. Então essa é a relação risco-retorno. E também dentro dos fundos imobiliários dos CRIs ali existe a classificação REIT, que essa classificação é o seguinte: quando você estuda os CRIs lá do fundo imobiliário, você vai ver lá que tem essas letrinhas aqui, ó, AAA, ou seja, a classificação REIT aqui significa na sua escala que é a mais baixa expectativa de risco. Aqui estão aquelas empresas com o mínimo de risco possível. Quando você empresta dinheiro para essas empresas aqui, o risco de calote é quase zero. E esse vermelho aqui embaixo que eu circulei é a classificação da maioria dos CRIs do HCTR11. Então ele está com uma carteira praticamente de elevada expectativa de risco de inadimplência. Quando você investiu nele, você tinha que já saber dessa informação aqui, você tinha que ter estudado os CRIs dele e falar: beleza, então ele tem uma elevada expectativa de risco de inadimplência, é por isso que ele paga um dividend yield maior. Mas também quer dizer que amanhã pode ser que um CRI desse que esteja dentro da carteira dele dê um problema, diminua a receita dele, consequentemente diminua a distribuição dos seus proventos, e pode ser que os cotistas não gostem disso e desfaçam das suas cotas e desvalorize a cota do fundo imobiliário e diminui assim ainda mais a atratividade desse fundo imobiliário. Entendido isso, a gente passa para frente. E aí, resumindo um pouco do fundo imobiliário, o patrimônio líquido dele hoje é de 2,4 bilhões de reais. É um fundo robusto, grande, por mais que ele é novo no mercado, 2018 que ele iniciou as suas atividades. Número de cotas emitidas, 20 milhões de cotas, e o número de cotistas também bem grande, 168.540 cotistas. Então, boa parte desses cotistas eu tenho certeza que foram atraídos pelo alto dividend yield dele, e eles nem sabem o risco que estão correndo ao se investir nesse fundo imobiliário com essa classificação REIT dos seus CRIs ali de grandes chances de inadimplência. E uma coisa que começou a chamar a atenção, até circulei de amarelo aqui, começa a chamar a atenção no fundo imobiliário, ele é muito novo e já está na sua 13ª emissão de cotas. Mal acabou a 12ª ainda e ele já entrou com a 13ª, então aí está 13 emissões. Já começa a ficar um pouco estranho de tantas emissões, isso não é normal dentro dos fundos imobiliários fazer tantas emissões num período tão curto de tempo assim. E aqui uma outra curiosidade embaixo, se você não sabe o que é um desdobramento. Desdobramento é quando um ativo se valoriza muito e aí diminui a sua liquidez. Para aumentar essa liquidez de novo, eles vão lá e fazem o desdobramento. No caso dele aqui, uma cota do fundo passou a ser 10 cotas, aí diminuiu consequentemente o valor de cada cota e aí aumenta a liquidez, os investidores começam a se interessar mais pelo fundo, e isso se chama desdobramento. Entendido aqui que a gente começa a desconfiar que ele fez 13 emissões de cotas em um intervalo curto de tempo, a gente passa para frente. Bora lá! E aqui a gente começa a encontrar as pulgas atrás das orelhas, começa a ficar um pouco desconfiado. Essa parte aqui não precisa desconfiar não, essa aqui eu só quero mostrar o seguinte: quando você for investir nesse fundo imobiliário, você já devia saber que 27,9% está no segmento multipropriedade e 19,9% no segmento loteamento. E esses dois segmentos dentro dos fundos imobiliários e dos CRIs são os segmentos mais arriscados que tem ali, mais correm risco de inadimplência em relação aos outros segmentos. Então, quase 50% da carteira dele está atrelada a esses dois segmentos. Entendido isso, você sabendo esse risco que você está correndo e sabendo a classificação REIT dos seus ativos ali, beleza, você está ciente de que está correndo risco para ganhar os seus 20% de dividend yield. Mas aqui embaixo já começa a desconfiar mais ainda. O que acontece? Esse CRI aqui, o CRI Circuito de Compras, ele tem concentração de 3,73% da carteira dele, já foi maior no passado, teve uma diluição aí com o passar do tempo. Só que acontece, esse XBXO11, esse fundo imobiliário aqui, ele está na ponta aqui, ó. Ele é o responsável pelo desenvolvimento desse CRI aqui, desse circuito de compras, na verdade. Então acaba que o HCTR está emprestando dinheiro para ele mesmo, porque o HCTR ele é sócio, ele é dono também do XBXO11, ele está emprestando dinheiro para ele mesmo. Por quê? Aí fica essa dúvida, a gente pergunta por quê? O gestor tem que ser mais transparente, tem que trazer dentro do seu relatório gerencial
mais transparência dessas negociações que eles fazem, dessas transações que eles fazem aqui, ele emprestando dinheiro para ele mesmo. E aí, como é que fica isso? Tem que explicar isso melhor para a gente. Então o investidor começou a ficar desconfiado por aqui, tá? Estou sendo imparcial, gente, não estou dando a minha opinião, estou trazendo as informações que eu colhi do mercado. Começaram a ficar desconfiados aqui e a gente começa a perceber isso no próprio gráfico, que ele começou a entrar numa lateralização, começou a ter uma queda pequena. Essa queda maior começou a acontecer porque é no próximo gráfico que a gente vai entender por que essa queda começou a ficar maior. Olha só. E aí veio o relatório gerencial demonstrativos dos resultados aqui e acontece o seguinte, acompanha setembro de 2021, total de receita dos CRIs, total de receita dos fundos imobiliários que ele tem dentro da carteira, então ele não investe só em CRIs, tem fundos imobiliários também, outras receitas, depois extraiu todas as despesas de gestão, administração, de performance, e aí o resultado líquido dele foi 32.263.540. Teve uma reserva de lucro, ou seja, reteve parte aqui desse resultado dele, segurou ali no caixa dele e distribuiu R$ 31.552.731, que deu R$ 1,60 por cota, com um dividend yield mensal de 1,34%. E o fundo imobiliário foi mantendo isso aqui, pagando mais de 1%, na casa de 1,35% ali ao longo dos meses, só que chegou em janeiro, para ele conseguir manter esse patamar de dividend yield alto, olha o que aconteceu aqui. Teve a total das suas receitas e aqui embaixo o resultado líquido dele foi 32.151.071. Para ele distribuir próximo aqui, igual ao anterior, de 1,36%, ele começou a retirar dinheiro de caixa, retirar dinheiro da reserva de lucro ali, que o pessoal costuma falar que é queima de caixa. Então aqui, ó, entre parênteses, ficou negativo. Então, ao invés dele segurar um dinheirinho para ter mais reserva de lucro, ele começou a tirar dinheiro do caixa dele para tentar manter esse mesmo patamar de dividend yield. E no mês seguinte, fevereiro de 2021, fez a mesma coisa e agora com um valor muito maior. Em janeiro foi 348 mil, já fevereiro foi 1.420.000 para tentar manter dentro dos 1%, acima de 1% ali, e agora ó, não conseguiu manter o 1,36%. Ele conseguiu manter mesmo segurando ali, tirando do caixa 1.400.000, apenas 1,19% no mês de dividend yield. E aí pronto, os investidores desesperaram, começaram a vender suas cotas. Por quê? Porque eles começaram a pensar lá na frente. E março, como é que vai ser no próximo relatório gerencial? Ele vai conseguir manter esse mesmo patamar acima de 1% ao mês, nessa casa de 1,35%, 1,36%? Ele está queimando caixa, está consumindo caixa, até que ponto que ele vai conseguir manter esse alto dividend yield e ainda consumindo um pouco da sua reserva de lucro ali? Como que isso vai ficar? Pronto, o investidor precificou isso aí, o investidor antecipou esse futuro que é incerto ainda e começou a vender as cotas e virou efeito cascata ali, e no atual momento ele está com essa desvalorização alta aí nas 2 últimas semanas. E aí o que a gente tem para tirar de conclusão aqui? O que a gente pode fazer no atual momento, se já é investidor do HCTR11, é aguardar, é esperar para ver o que vai acontecer, o que a gestora vai trazer de pronunciamento no próximo relatório gerencial, se eles vão conseguir manter esse mesmo patamar. E aí você tem que analisar, não, eu estudo esse fundo imobiliário a fundo, eu sempre soube desse risco que eu corria na hora que eu investi, na hora que eu comecei a comprar minhas cotas. Aí você tem que dormir tranquilo, você tem que saber o risco. Se você já sabia o risco que você corria, isso aí já era normal de se esperar um dia acontecer uma queda ou outra, ou um prejuízo ou outro, ou uma inadimplência ou outra dentro de um CRI desse tipo de fundo imobiliário. Beleza, aí você fica tranquilo, aí você até analisa a sua estratégia, se você vai comprando nessas quedas mais aí. Isso depende da estratégia de investimento de cada um. Agora, você não é investidor do fundo imobiliário, você acompanha ele para ver nos próximos meses como que vai ficar, porque pode ser oportunidade para algumas pessoas de achar que sim, vou investir nele aqui porque agora ele está bem descontado, porque teve uma queda muito grande. Mas isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, ok? Eu só estou dando as possibilidades de cada um. Você também, como não investidor desse fundo imobiliário, você pode observar o que está acontecendo nesse fundo imobiliário especificamente e começar a ficar de olho nos outros fundos de papel
para ver se vai começar a acontecer isso também. Então isso aí já é um sinal de alerta para você também começar a estudar os relatórios dos fundos imobiliários de forma mais profunda, você entender os CRIs que eles estão você entender os CRIs que eles estão investindo, você entender a classificação rate deles, você entender a característica high yield, high grade do fundo imobiliário e você não investir apenas olhando para o dividend yield, porque isso sim pode ser uma armadilha muito grande para você mesmo, porque você está de uma certa forma com preguiça de estudar o fundo imobiliário e aí você acaba pagando o preço lá na frente, ok? Então eu acho que é isso que está acontecendo com a HCTR11. Tentei dar o mínimo de opinião minha aqui, ser o máximo imparcial possível, é o que eu tirei do mercado aqui. O maior problema eu acho que deu aqui foi nesse demonstrativo dos resultados aqui, que o investidor começou a entender que ele começou, entre aspas, comer muito caixa e isso aí não consegue se manter no longo prazo e aí eles pularam fora porque ele não vai conseguir, isso é fato, nenhum fundo imobiliário consegue manter um patamar de 20% durante 3, 4, 5 anos, é de se esperar assim, quando a taxa de Selic abaixar, quando a inflação baixar, os rendimentos automaticamente vão baixar também, principalmente dos fundos de papel e aí o investidor já viu esse ponto negativo aqui e já precificou, começou a precificar de forma antecipada o fundo imobiliário, beleza? Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas aí na sua cabeça e a dica que eu dou, a sugestão que eu dou é a seguinte: estude mesmo os fundos imobiliários que você coloca dentro da sua carteira para você depois não assumir prejuízos grandes, beleza? Porque o seu dinheirinho é muito suado para você sair jogando ele em qualquer coisa aí, ok? Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida aí e aproveita e já se inscreva aqui no canal para a gente trabalhar junto aqui, para a gente buscar junto a nossa liberdade financeira. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.